Thanos contra Apocalipse. Um deles já teve o destino de metade do universo nas mãos e estalou os dedos. O outro foi morto milhares de vezes ainda bebê, até que morrer deixou de afetá-lo e ele matou o Superman no processo. Então, quem vai sair por cima aqui no final das contas? Vamos descobrir. Desde que era apenas uma criança, Thanos sempre foi obcecado pelo niilismo e pela morte, chegando até a se apaixonar pela própria personificação física da morte, a Senhora Morte. Desejando impressioná-la e conquistar seu amor em troca, Thanos reuniu um exército e destruiu completamente seu planeta natal, Titã, massacrando milhões de membros de sua raça. E a partir daí, bem, ele começou uma busca por mais e mais poder para cumprir seu objetivo de espalhar morte e destruição por todo o universo. Tudo por seu amor. Thanos tem uma força que supera de longe até mesmo Hulk, Thor e os outros Vingadores, derrotando-os facilmente e os lançando para longe com socos, chegando até a dominar Hulk e Coisa enquanto luta ao mesmo tempo contra Thor e Hércules. Então, de verdade, 4 dos heróis mais fortes de todo o universo Marvel e Thanos está lutando contra todos eles ao mesmo tempo. Ele quase matou o Surfista Prateado com apenas alguns socos. Ele consegue lançar o Hulk a quilômetros de distância com apenas um golpe. Ele conseguiu lutar contra o Thor enquanto o Thor estava com a Joia do Poder. E Namor disse que levar um soco do Thanos é a pior dor que ele já sentiu na vida. E Namor com certeza já levou alguns golpes bem fortes ao longo da vida. Ele é meio que um cara fácil de levar um soco na cara. Mas o Titã Louco é tão forte que ele consegue até destruir planetas, destruindo um planeta em sua luta com Drax, o Destruidor, e depois atravessando seu filho Tane direto por outro planeta, destruindo esse também. E embora Thanos seja muito forte, acho que a durabilidade dele o coloca em uma categoria só dele. Ele consegue aguentar rajadas do Surfista Prateado como se não fosse nada, gritos do Raio Negro como se não fosse nada, levar golpes do Thor com a Joia do Poder e ele simplesmente sorri. Thanos é realmente tão resistente que vários heróis já disseram que quebraram todos os ossos da mão só de socar ele. Ele já sobreviveu até a explosão de gigantes gasosos e planetas e já resistiu a buracos negros com a massa de várias galáxias. Boa sorte em derrubar o Thanos, eu nem tenho certeza se isso é realmente possível. E eu falo isso literalmente, Thanos já sobreviveu a explosões que derrotaram de uma vez só heróis como Hulk, Thor e Gladiador. Ele já foi até desintegrado até virar um esqueleto antes e sobreviveu, se regenerando rapidamente no processo. Mas Thanos não se limita apenas à sua força física e durabilidade. Ele também é um mestre em manipulação de energia. Ele é capaz de nocautear o Coisa com apenas um movimento dos dedos, derrubar tanto o Coisa quanto o Thor com apenas um disparo, matar Adam Warlock com um único golpe. E ele simplesmente fez disso um hábito, nocauteando regularmente alguns heróis bem poderosos com facilidade. Poxa, ele é até capaz de derrubar o Galactus com um disparo de energia, mandando ele voando por metade da Lua. Claro, isso não derrubou ele, porque é o Galactus, mas ainda assim é incrivelmente impressionante. Ele é capaz de criar bolhas de energia para prender pessoas ou impedir ataques de chegarem até ele, e também consegue criar campos de força poderosos. Campos de força que já resistiram ao Galactus antes e conseguiram parar tanto o Thor quanto o campeão enquanto eles estavam com a Joia do Poder. Essa realmente é uma das habilidades mais poderosas do Thanos. No fim das contas, é por tudo isso que Thanos é considerado o vilão mais perigoso dos Vingadores. E é visto como estando no mesmo nível de Odin e Galactus. Ele tem um poder quase sem limites, é permitido sentar-se à mesa com as entidades mais poderosas do universo Marvel e é, facilmente de verdade, um dos melhores. Apocalipse, a forma final da evolução. Existem monstros na ficção, e então existe o Apocalipse. Ele não é uma criatura nascida da natureza ou criada com compaixão. Ele é o que acontece quando a ciência olha para a evolução e diz: vamos acelerar a sobrevivência. Muito antes de Krypton se tornar o mundo brilhante que Superman um dia chamaria de lar. Era um mundo mortal e selvagem, tempestades de vidro, predadores do tamanho de prédios e uma atmosfera que matava quase tudo o que respirava. Nesse caos vivia Bertron,
um cientista kryptoniano obcecado em criar a forma de vida suprema. O processo dele era pura loucura. Ele pegava um protótipo ainda bebê, jogava-o na selva de Krypton e assistia à sua morte. Despedaçado, esmagado, queimado, sufocado. Depois ele clonava o que restava. Ele repetiu esse ciclo milhares de vezes. Cada morte reescrevia o DNA da criatura. Cada fracasso tornava mais difícil matá-la. Até que finalmente a criação de Bertrand não morreu. Ela o matou. Esse foi o dia em que o universo corrente contínua conheceu o Apocalipse. Uma consequência viva da crueldade. Ele não é um ser movido por emoção ou moralidade. Ele é um instinto bruto de sobrevivência feito carne, um apocalipse biológico. Desde o momento em que escapou de Krypton, o poder de Apocalipse se tornou uma constante cósmica. O que quer que o mate uma vez, nunca o matará novamente. Despedaçado por feras, ele cria armaduras mais resistentes que diamante. Queimado vivo, ele se torna à prova de fogo. Abandonado no vácuo, ele evolui para viver sem ar. Ele não apenas suporta a morte, ele a transforma em arma. Mesmo em seu momento mais fraco, Apocalipse fica lado a lado com o Superman. E isso não é pouca coisa. Superman já conteve o poder combinado da tropa dos Lanternas Verdes, superou forças capazes de destruir linhas do tempo e lutou contra deuses. Igual a isso, coloca o Apocalipse firmemente no território multiversal. Ele lutou contra a Mulher Maravilha até um impasse, a mesma Mulher Maravilha que destruiu o cetro de Cronos, um artefato infundido com a onda divina que sustenta o próprio multiverso. Na cosmologia da corrente contínua, Superman e Mulher Maravilha são as referências de poder. Apocalipse iguala e às vezes supera ambos. Mas sua história não para no multiversal, porque Apocalipse fez o impossível. Ele derrotou Darkseid. Não foi um avatar, nem uma sombra, foi o verdadeiro Darkseid, a personificação conceitual da tirania que existe além do tempo e do espaço na esfera dos deuses. O verdadeiro Darkseid transcende universos. Ele é uma ideia platônica que ganhou forma, e Apocalipse o derrotou. Esse é um poder ultraversal, o nível em que os seres deixam de lutar por planetas e começam a socar conceitos. Agora você pode realmente questionar a validade ou a autenticidade disso, mas de acordo com o escritor da história, era isso que ele pretendia mostrar. A durabilidade do Apocalipse, porém, também beira o absurdo narrativo. Ele aguentou os golpes combinados do Super-Homem, da Mulher Maravilha e dos Lanternas Verdes ao mesmo tempo. Ele resistiu aos raios ômega que podem apagar almas da existência, raios poderosos o suficiente para ferir o espectro, a própria ira de Deus. Quando algo machuca o Apocalipse, nunca mais volta a machucá-lo. Nunca mais. Mate uma vez e você acabou de ensinar a ele como não morrer da próxima vez. Ele escapou da zona fantasma, um vazio sem dimensões descrito como um mundo sem horizontes, entre o ser e o nada. Escapar disso não é força física, é desafio metafísico. Apocalipse não apenas rejeita a morte, ele rejeita as regras da realidade. E diferente da maioria dos brutamontes, Apocalipse não é lento. Ele acompanhou o Superman, que já voou pelo hiperespaço, um reino além das leis do tempo, e escapou da fonte, a origem da criação. Em termos da corrente contínua, isso faz com que sua velocidade seja imensurável. Em suas evoluções mais elevadas, até o tempo se torna irrelevante. Ele não apenas se move mais rápido que a luz, ele se move além da causalidade. Mas os poderes dele vão muito além de socos e fúria. O corpo do Apocalipse é um arsenal sempre em mudança. Espinhos ósseos que perfuram a pele kryptoniana, veneno que derrete carne, regeneração que o reconstrói em segundos e uma aura de morte que apodrece tudo ao redor. Ele desenvolveu projeção de energia, teletransporte, telepatia e voo. Em Renascimento, Apocalipse até mostrou a habilidade de infectar outros com seu DNA, criando novos híbridos de Apocalipse. Sua própria existência é aniquilação contagiosa. E ao longo dos anos, ele desenvolveu resistência à absorção de energia, telepatia, ataques à alma e até mesmo a ser apagado da existência. Ele já foi vaporizado, desintegrado, atomizado, jogado em buracos negros. Buracos negros reduzido a pó
E sempre, de alguma forma, ele volta. No nível básico, Apocalipse existe confortavelmente na faixa Multiversal Plus, sendo capaz de trocar golpes com Superman e Mulher Maravilha em pé de igualdade. No seu auge, Apocalipse atinge o nível Outerversal, derrotando deuses conceituais e escapando da não existência dimensional. Sua resistência é infinita, sua evolução não tem fim e sua natureza é imparável. Uma vez que você enfrenta o Apocalipse, o relógio começa a correr, porque a cada segundo que você sobrevive, ele está aprendendo a te matar melhor. Ele não faz planos, não conquista, não se vangloria. Ele simplesmente é. Quando Bertrand jogou aquele primeiro bebê no deserto de Krypton, ele não criou uma criatura. Ele criou a prova de que a própria vida poderia se tornar tão violenta, tão implacável, que até a morte se cansaria de tentar. Apocalipse é essa prova viva, extinção envolta em ossos, ódio com um coração pulsante. Ele não é o fim de uma história. Ele é a história que acaba com todas as outras. Então quem vence, vamos analisar. Agora, o Apocalipse no papel deveria vencer isso imediatamente. Tipo, o cara matou o Superman. Não um Superman distraído ou enfraquecido, mas um Superman poderoso o suficiente para mover planetas, abalar universos. Aquele Superman usou tudo o que tinha contra o Apocalipse, morreu fazendo isso, e o Apocalipse voltou ainda mais forte. Essa versão que voltou, o Apocalipse Caçador e Presa, foi direto para Apocalipse e derrotou Darkseid no combate corpo a corpo tão brutalmente que, quando o Superman apareceu, encontrou o Deus do Mal morrendo no chão. O Superman salvou a vida do Darkseid. Usou uma caixa materna para impedir que ele morresse, porque o Apocalipse tinha deixado o governante de Apocalipse à beira da morte. Darkseid afirmou que o Apocalipse parecia estar além da própria morte durante aquela luta. Ele resistiu aos raios ômega e não se abalou, saiu andando de uma explosão. Equivalente a 100 milhões de armas nucleares, quebrou o braço da Mulher Maravilha só com um soco, destruiu uma dimensão na Zona Fantasma usando apenas força bruta. Quando Brainiac assumiu seu corpo e o lançou contra toda a Liga da Justiça, Mulher Maravilha, Caçador de Marte, Wally West, Kyle Rayner e Orion, ele derrotou todos. Em Crise Sombria nas Infinitas Terras, foi preciso o Superman usar as duas mãos só para segurar um dos socos dele. Superman e Wave Rider acabaram tendo que jogá-lo para o fim literal do tempo porque não havia outra solução. A Sede disse diretamente: você não pode derrotar o Apocalipse pela força. Isso simplesmente não se aplica a ele. E então ele foi mandado ao inferno. Depois da Crise Sombria, a Superfamília matou ele. Ele acabou no submundo. Em vez de ficar lá, ele entrou em uma disputa de poder com o primeiro dos caídos, o Diabo, pelo controle do próprio inferno. Os demônios e os condenados começaram a ver Apocalipse como o rei do inferno, e sua influência se espalhou pelo DNA do inferno, criando novas variedades de cães infernais, chamados Cães do Apocalipse. Como rei do inferno, ele levou vantagem contra Supergirl enquanto ela usava uma armadura mística, literalmente criada para lutar contra a Presença, a versão de Deus no universo corrente contínua. E quando ele decidiu que já tinha terminado com o inferno, simplesmente abriu caminho na base do soco, quebrou o portal para a Terra e saiu andando. Nem o inferno conseguiu lidar com ele. E toda vez que ele morre, ele volta imune ao que o matou. Em Caçador e Presa, alguém atingiu ele com um raio sônico projetado para destruir seu equilíbrio. Antes de terminar, ele já havia criado proteções ósseas nas orelhas, instantaneamente durante a luta. Caçador de Marte tentou telepatia, Apocalipse resistiu e depois desenvolveu a habilidade de cuspir fogo especificamente para enfrentá-lo. Ele pode até se regenerar a partir de um único átomo, e sob circunstâncias muito específicas a partir de uma memória. Cada morte fecha permanentemente uma fraqueza, cada ferida ensina algo novo a ele. Então a corrente contínua revelou onde esse personagem realmente acaba. Em Superman 19, o Prisioneiro do Tempo, um dos seres cósmicos mais poderosos da corrente contínua pode manipular o tempo em escala universal enquanto ele puxa o capuz para trás. Era o Apocalipse, uma versão evoluída do futuro. Esse é o limite, é onde essa coisa acaba. Então sim, o Apocalipse deveria simplesmente vencer isso. Mas então você olha para o Thanos e tudo complica. Porque fisicamente ele já opera em um nível que poucos personagens alcançam. Já jogou o Surfista Prateado de um lado para o outro como um boneco de pano várias vezes. O poder cósmico do Surfista Prateado destrói galáxias.
Ele já derrotou o Hulk várias vezes, fez parecer fácil, aguentou um golpe com força total do Mjolnir de um Thor enfurecido e não caiu. Em certo momento ele estava lutando contra Thor, Hulk, Hércules e o Coisa ao mesmo tempo, e estava vencendo. Quando ele enfrentou Drax, o Destruidor, pela primeira vez, a onda de choque daquela única luta destruiu todo o planeta em que estavam e todas as luas ao redor. Ele derrotou a Capitã Marvel com um único golpe enquanto ela estava em sua forma binária, seu estado mais poderoso. Ele avançou contra seu filho Tane, que na época estava fortalecido pela Força Fênix, atravessou um planeta inteiro com ele e o destruiu. Ele empatou com Tirano, um ser do nível do Galactus, em uma luta tão intensa que o choque de suas energias destruiu parte de uma fortaleza do tamanho de um planeta. Ele já destruiu planetas inteiros apenas com a força de seus socos. Ele foi a Asgard, resistiu aos ataques mais fortes de Odin, foi lançado pelas muralhas da Cidade Dourada e se levantou de novo. Mas a parte física não é a mais perigosa. O que torna Thanos diferente de tudo que Apocalipse já enfrentou é que ele não ataca de uma só maneira. Ele dispara energia cósmica contra você enquanto ataca sua mente com telepatia e, ao mesmo tempo, reestrutura as moléculas das quais seu corpo é feito. Tipo, você pode absorver um soco, pode resistir a uma rajada de energia, pode lutar contra um ataque telepático, mas tudo isso ao mesmo tempo vindo do mesmo cara. Isso é pedir demais. E se o Apocalipse estivesse adaptando a apenas um problema de cada vez, o que acontece quando vários problemas atingem ele de uma vez só? Mas isso fica muito mais difícil. Agora Thanos também não permanece morto. A própria morte o amaldiçoou com a imortalidade, baniu ele do reino dela depois que ele a insultou. Ele foi morto, voltou à vida. Ele basicamente sobrevive a tudo que aparece pela frente, ele simplesmente continua vindo. Thanos tem bons argumentos contra Apocalipse, já que enquanto Darkseid usa o raio Ômega, o Super Superman o enfrenta com calor, visão e socos. Thanos tem muitas opções para tentar derrotar o Apocalipse. Não há garantia de que o Apocalipse consiga evoluir e se adaptar a todas ao mesmo tempo. Thanos também é incrivelmente inteligente. Thanos não venceu Galactus pela força, mas sim após dois seres cósmicos enfraquecê-lo e aproveitando o momento certo. Ele não precisa ser mais forte que o Doomsday. Ele só precisa descobrir o que funciona antes que a adaptação feche todas as portas. Mas é aqui que ele não consegue passar. Ambos podem voltar da morte. Thanos volta sendo o mesmo cara. Apocalipse volta imune ao que acabou de matá-lo. Então Thanos encontra algo que funciona. Ótimo. Apocalipse volta com uma defesa contra isso já incorporada nele. Achou algo novo. A mesma coisa de novo. Em algum momento, até Thanos fica sem opções. Apocalipse nunca fica sem maneiras de tornar a luta mais difícil. Apocalipse é um ser que já enfrentou o Superman, Darkseid, toda a Liga da Justiça, socou até sair do inferno, atravessou 100 milhões de bombas nucleares como se não fosse nada. Então o Apocalipse vence mesmo. E isso não é uma crítica ao Thanos. O Thanos dá ao Apocalipse, sem dúvida, uma das lutas mais difíceis da vida dele. Mas você não pode derrotar algo que fica mais forte e resistente toda vez que você o machuca. Você não consegue superar algo que sempre volta, toda vez. Thanos é um dos vilões mais perigosos do universo Marvel. Apocalipse, que é o que acontece quando a morte deixa de significar algo, e a evolução simplesmente continua. Apocalipse vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre esse assunto, com certeza. Talvez você tenha assistido até o fim do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se você quiser se inscrever, bom, se inscreva. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Até lá, vejo vocês na próxima.